Caros alunos do sexto ano, no início do ano letivo de 2020, eu comecei a trabalhar com vocês sobre a questão o que é história, né? A história, nós vimos que a história é uma ciência que ela estuda o passado, não só o passado, ela estuda o passado, fatos ocorridos no passado, também o presente, para tentar transformar o futuro e para poder levar o ser humano a entender o que se passa no cenário atual. Bem, ela é uma disciplina viva, em constante transformação, em constante mudança, faz parte da área das ciências humanas que a gente chama, então não é uma ciência exata, não é isso, pronto, ponto final, acabou. Não é como a matemática, 2 mais 2 são 4, não. Ela está em constante transformação. E nós vimos que, eu passei para vocês, que a história ela costuma tradicionalmente ser dividida em 2 grandes períodos, que é o período da pré-história, foi aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita, tudo aquilo desde o surgimento dos primeiros homens até a invenção da escrita. Ninguém sabe ao certo quando, aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, o homem desenvolveu o sistema de escrita, aproximadamente. Tudo aquilo que a gente tem depois da invenção da escrita, a gente chama de história. E tradicionalmente há as subdivisões. A subdivisão da pré-história, a gente tem o período paleolítico, que foi tivemos o período paleolítico, foi o mais antigo do surgimento dos primeiros homens, né? É o período mais antigo. E depois nós tivemos o período neolítico, e próximo à invenção da escrita, nós tivemos tradicionalmente a chamada Idade dos Metais. Logo, o homem inventou a escrita e o que a gente chama de pré-história, a gente corta, não há só essa divisão, tá, gente? Essa é a tradicional, e a gente corta e a gente tem o início a chamada história. Até o presente momento, a história ela é dividida em 4 grandes períodos. O primeiro período, chamado de Idade Antiga ou Antiguidade. O segundo período, nós temos a Idade Média. O terceiro período, a Idade Moderna. E o atual período, que nós vivemos hoje, chamada Idade Contemporânea. Então, nós vivemos hoje na Idade Contemporânea. No início, nós começamos a estudar, a ver como que era que o homem vivia nesse período paleolítico, como que o homem viveu até mesmo antes do período paleolítico. Eu pedi um trabalho para vocês, se você, acho que todos se recordam, das diversas espécies de hominídeos, começando com os australopitecos até a nossa espécie atual, que é o Homo sapiens sapiens. Vocês fizeram, vocês colocaram no caderno, eu dei visto no caderno de vocês, a grande maioria fez o trabalho solicitado, e aquele trabalho dá para vocês terem uma noção de como era o homem e como foi o desenvolvimento do ser humano até chegar nos dias atuais. Trabalhei também com vocês a questão de como é que a gente sabe o que o homem fez há muitos anos atrás. Aí vem os historiadores trabalham com os paleontólogos, os antropólogos, ele precisa de outros cientistas para montar todo o seu trabalho e redigir aquilo que a gente estuda aí nos livros de história, nos livros didáticos, em sala de aula, enfim. Então não é um trabalho sozinho, é um trabalho em conjunto. E quem é o sujeito da história? O sujeito da história não foram os grandes heróis, não foram os reis, não. Cada um de nós tem o seu papel na construção da história. Eu tenho o meu papel, vocês têm o papel de vocês. Cada um de nós temos a nossa importância histórica. Então a história, ela não é dos heróis, a história é de todos nós. Nós fazemos essa história. E o historiador, ele usa as fontes históricas para poder relatar isso tudo. As fontes históricas, fontes visuais, fontes orais, fontes
fontes escritas, enfim, diversos tipos de fontes históricas. A partir de então, eu gostaria que vocês fizessem assim, um apanhado para mim. Eu vou escrever direitinho as atividades, um apanhado. Olhando o caderno de vocês, vocês vão fazer um apanhado geral dessa pré-história, desse homem pré-histórico, para então nós darmos continuidade aos nossos estudos, que nós vamos dar continuidade após essa aula de hoje com os povos do Oriente Médio. Então, olha, valeu, tchau, qualquer dúvida é só mandar um zap, valeu galera? Um abraço!